Mas comigo acontece muito. Vejo uma imagem ou algo que eu ouço e nunca mais me esqueço. Sou talmente chocado, para o bem e para o mal. Um dia ouvi um primeiro-ministro acabado de ser eleito dizer assim: as minhas prioridades para a política externa são primeiro Espanha, segundo Espanha, terceiro Espanha. E eu caiu no céu em cima da cabeça. Não sei se sabem quem foi. Os desastres separados. Eu tenho passado a vida a escrever e a falar sobre isso. E um dia, eu dava muito bem com o Dr. Jaime Gama, eu acho que o António Guterres é de longe das pessoas mais bem preparadas para lidar com isto. Mas faltava-lhe uma coisa: força, liderança. Fez o curso de engenharia com 19 valores. Está bem, não é o curso do Relvas. O curso de engenharia com 19 valores. A sério, eu tenho um amigo meu que estudava com ele e fez o curso de engenharia com 18. Isto é complexo estudar com o Guterres. Faz o curso de engenharia com 19. Mas o Guterres é um católico, é bom homem, é tudo bom, mas não é o chefe. O Guterres falha. E eu escrevi ao Dr. Jaime Gama: isto, tem que fazer essas reformas. Houve um período que o Dr. Jaime Gama acumulava funções nos estrangeiros como Ministro da Defesa. E ele um dia houve uma recepção na ajuda e no final da recepção agarrou-me. Ele fuma charuto, eu não fumo. Fumava charuto. Não sei se a mulher ainda deixa fumar, mas enfim. E disse para assim um bocado: o senhor anda a dizer mal do governo. Posso? Não anda a dizer mal do governo. Estou-lhe a dizer assim. Eu estou-lhe a escrever assim com toda a honestidade. Têm que ser feitas reformas. Então isto é um balão que vai enchendo e um dia rebenta. Rebentou. Vamos agora entrar na parte mais conceptual. Dá-me uma ajuda, se faz favor. Tenho que mudar agora. Faz favor. Eu falo, tenho que vir para aqui, mas eu tenho uma voz. Venha para aqui para o pé de mim, que a gente aqui os dois. Faz favor. Ainda tem a voz militar, ou general, ainda tem a voz militar. Não se perdeu. Passe. Ora bem, isto é muito importante. O microfone não é bom. Não. Significa? Hoje está em revisão no país uma coisa chamada o Conselho Estratégico de Defesa Nacional. O que eu acho uma barbaridade. Porque para defender alguma coisa é perceber o que se defende. Eu acho que esta gente não sabe o que é defender. E portanto, esta cadeira que eu dei era a evolução do Conselho Estratégico Nacional, não de Defesa Nacional. E que o professor Adriano Moreira passa a vida a dizer que não há um Conselho Estratégico de Estado, não há um Conselho Estratégico Nacional. E a minha conclusão, isto são tudo coisas minhas, responsabilidade minha, só minha. Portanto, as três fases, três grandes fases, isto é muito importante para perceber a maneira de estar de um todo. As três grandes fases do Conselho Estratégico Nacional são 1139, 1415, não sei se vem daí, que é o período da independência, da afirmação e da consolidação. 1415 vamos para Ceuta e estivemos no ultramar, fora de Portas, até 1975. É evidente que naqueles 560 anos estivemos no Norte da África, descemos a costa da África, passámos para o Índico, estivemos na Índia, estivemos na China, estivemos no Japão. Chegámos ao Brasil. E há um momento muito importante da história de Portugal, que é quando Dom João III foi um rei que passou mal à história, por causa da Inquisição e dos judeus, essas coisas todas. No tempo de Dom João III, em 1529, 1530, tomaram uma decisão espantosa. Quer dizer assim, o mundo é grande demais para nós, não aguentamos este mundo. E aí faz a mudança do esforço estratégico do Oriente para o Brasil. E criou-se o Brasil. É claro que isto não é um clique, isto demora muitos anos a fazer, umas centenas de anos, e fomos ficando com coisas no Oriente. Ficámos com Goa, Damão, Dio, Timor, Macau, etc. Mas fez-se a transferência nessa altura. Bem, depois o Brasil, depois é um bocadinho difícil para nós hoje percebermos, mas como eu tenho estudado, lido, discutido muito isto, eu acho que um dos piores períodos da nossa história foi a primeira metade do século XIX. A primeira metade do século XIX, acho que nada correu bem. Nada. Desde a Guerra das Laranjas, as invasões francesas, os ingleses, todas aquelas complicações, a Guerra Civil, tudo, e a independência do Brasil. Nós dependíamos totalmente do Brasil. Tínhamos uma balança comercial positiva. Positiva à custa das riquezas do Brasil. Bem,
E que criámos um acordo, a dada altura, que era um acordo envenenado. Sempre com os nossos aliados ingleses. O que permitia que houvesse exportações que pudessem sair diretamente do Rio de Janeiro para a Inglaterra. Portanto, era um triângulo e nós éramos logo enganados ali à partida. Bem, mas isto é só para dizer, Brasil, a independência do Brasil foi um choque brutal. Um choque em todos os aspectos, aquela guerra civil horrorosa. Isto só começa a equilibrar com aquilo que se chamou a regeneração, 1852, e depois o período do fontismo, que é o período de desenvolvimento. O Fontes, o Afonso Pereira de Melo, ou estava no governo ou estava na oposição, sempre preparado. Fontes foi ministro de tudo, menos da Justiça. O Fontes foi o primeiro ministro das Obras Públicas que nós tivemos. O Ministério das Obras Públicas é criado em 52 e o primeiro ele era engenheiro militar, é para o Fontes. E vai até, julgo eu que ele morre em 1887, quando se está a preparar para novas eleições. Bem, e depois conhecem o final da monarquia, essas coisas todas com os ingleses, aí diante, mais a Primeira Grande. Mas mesmo aí, há uma coisa que eu tenho pensado. Nós passamos a vida, nós portugueses, a nossa história, a nossa memória histórica, a nossa consciência, a castigar-nos pelo desastre do chamado Mapa Cor-de-Rosa. Que o Mapa Cor-de-Rosa foi uma grande derrota. O que acontecia? Os ingleses queriam ligar o Cairo cá abaixo, ao cabo, e nós queríamos ligar Angola a Moçambique. E depois ali cruzámos, chocámos. E foi uma grande derrota ficar com Angola daquele tamanho e Moçambique daquele tamanho. Eu acho que é um exagero muito grande. Angola era 14 vezes maior que Portugal. Moçambique 9 vezes. Como é possível pensar que aquilo foi uma derrota? Só há uma derrota que tivemos uma confrontação com os ingleses e por muito irrealismo da nossa parte. Por muito irrealismo. Eu quero-vos dizer que a primeira vez, quando cheguei a Angola, em 62, também estive em Nova Lisboa e estive em São Salvador, depois estive em São Salvador lá. Eu fui a sítios com soldados brancos e pretos onde as populações nunca tinham visto militar. Nunca tinham visto. Ainda em Angola em 62. Bem, portanto, voltando aqui aos três períodos, temos o período de 139 a 415, que é a independência, é a afirmação e a consolidação, e em 1415 saltamos. Estamos nesta sequência que eu falei, Índia, o Japão, Brasil, depois a África, e regressamos em 76 à Europa, em 75, 76, aquilo que eu chamo de expansão e ultramar. Regressamos à Europa. Quais são as características, os elementos permanentes deste conceito de estratégia? Isto faz parte do nosso ADN. Isto é permanente do nosso conceito. Tivemos sempre a preocupação de nos proteger da Espanha ou da potência continental. Aqui, a potência continental podia ser a França, podia ser a Alemanha, mas essencialmente a Espanha. Grande preocupação. Depois, a proteção, como tínhamos um grande ultramar, tínhamos que proteger o ultramar e as linhas de comunicação marítima. Para isso, ou tinham uma grande marinha, ou tinham que aliar a um país com uma marinha grande. Resultado, quando eu tinha o poder naval, assim foi. Depois passei a ter a aliança inglesa, que nos dava a proteção, que foi bastante cara, como todos nós sabemos. Depois dos ingleses, foi os Estados Unidos. Depois tivemos, até à restauração de 1640, afastados das questões europeias. A Europa não nos interessava rigorosamente. Era fora da Europa que nós estávamos. E depois tivemos que nos meter nas questões europeias por causa da independência. Para comprar a independência. A independência não foi só guerra, foi comprada. Foi comprada com muito dinheiro, vindo do Brasil, com muita influência do padre António Vieira. O padre António Vieira foi um grande diplomata, foi perseguido pela Inquisição e, portanto, foi-se distribuindo esses apoios. E só para lembrar, esta guerra, a guerra da restauração, demorou 28 anos. Eu fazia aqui uma adivinha e apostava que ninguém era capaz de descobrir. Nem o Sr. Edmundo Pedro sabe tudo. Qual foi o último Estado a reconhecer a independência de Portugal na restauração? O Vaticano. Ninguém descobriu. O Vaticano. Porquê? Porque não lhes interessava ter muitos príncipes católicos debaixo das suas, que dava mais jeito aquilo, não é?
E, portanto, a partir da restauração de 1640, nós passamos a estar envolvidos em todos os conflitos europeus. É a Guerra da Sucessão de Espanha, de finais do século XVII, é a Guerra dos 7 anos, de meados do século XVIII, depois é todo o problema das invasões francesas, é a Primeira Guerra Mundial, depois ficamos dentro da Europa. Também, ao longo da história, vai havendo, já desde o final da primeira dinastia, Dom Dinis, Dom Fernando, e depois nunca mais parou, um aumento excessivo, uma dimensão excessiva de Lisboa, que nunca se conseguiu construir isto. Quer dizer, nós temos um país desequilibrado em termos de capital e em termos de outras cidades. E depois uma coisa que eu direi mais adiante, foi uma coisa que se agravou nos últimos anos, é o desequilíbrio do peso da costa em relação ao interior. Depois, tivemos, devido às nossas obrigações de defesa do território, e aqui sabia-se o que é que tinha que defender, claramente, uma grande influência da componente militar até 1982, que é quando acaba o conceito da Revolução, e a partir daí foi diminuindo. E tivemos deficiências estruturais permanentes que nunca resolvemos. Nós nunca educámos a população. Nós nunca criámos um espírito de empreendedores. Esse dinheiro todo veio para onde? Vamos passar depois. Bem, pode passar esse. Bem, agora outra questão. Nós estamos metidos numa grande embrulhada. Já sabemos a embrulhada portuguesa, mas estamos metidos numa embrulhada à escala mundial. É que o mundo está a mudar a uma velocidade enorme. Eu escrevi este texto, que está aqui o resumo, chamado 20 sinais premonitórios de uma mudança histórica em 2006. Ou seja, há 6 anos. Eu digo, isto vai tudo mudar. Está a mudar, e eu tenho aqui 20 sinais que está a mudar. Mas eu não sou inglês nem sou americano, nem escrevi em inglês. E, portanto, isto está publicado em várias coisas portuguesas, mas ninguém ligou. Mas os sinais estão aqui para todos nós. Mas, além destes sinais, é a rapidez com que isto está a acontecer. Portanto, temos um mundo em rede. O mundo não existia em rede. É a primeira vez, há 10, 15 anos, temos um mundo em rede, cada vez mais em rede. Novo. Depois, a sacralização do mercado. E os seus resultados. Houve uns indivíduos que nos vieram dizer que o mercado resolvia tudo e que se autorregulava. Mentira! O mercado não se autorregula. Foi o Dr. Vítor Constância a ter acreditado nisso. O mercado não se autorregula. Portanto, mais outra coisa. O mercado foram derrotadas todas as grandes ideologias do século XIX, século XX. Os comunistas, os fascistas, todos, menos o mercado. O mercado sacralizou-se. Depois dos resultados que nós conhecemos. Depois, as alterações climatéricas. Há muita gente que andava a dizer, não há. Agora toda a gente está assustada com as alterações climatéricas, cada vez mais. O primeiro a dar um grande sinal foi o Al Gore, há um documentário, há um livro, etc. Mas temos aí grandes alterações climatéricas. Graças a Deus, aqui em Portugal não temos sido muito apanhados por isso, tirando a Madeira, enfim, é o pior noutros sítios. Depois, a falta de recursos hídricos e energéticos. Como é que é possível, quando eu dizia há bocado, não deixar de fazer a barragem de Foscoa quando eu estou com falta de água? Mas é a nível mundial. E é a nível do sul da Europa. Há um paralelo da desertificação que está a subir. Pela Europa acima. Depois, o terrorismo transnacional e as armas de destruição maciça. O terrorismo transnacional é uma coisa muito recente. Muito recente. Só a nova tecnologia, os novos componentes de transporte, tudo isso é que permite. Porque o terrorismo sempre existiu. Já na Bíblia havia terrorismo. O terrorismo que as pessoas mais velhas que aqui estão se lembram é o terrorismo do Ira, é o terrorismo da Palestina, é o terrorismo do País Basco. Não é este terrorismo, isto é completamente diferente. Isto é transnacional, ninguém está livre do terrorismo. Isto é novo. E mais, imaginem o que teria sido o resultado do ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque e Washington se aqueles aviões, além daquilo que fizeram, tivessem levado umas garrafões de 5 litros com produtos biológicos ou químicos, armas químicas ou biológicas. Um desastre, uma coisa brutal. Isto é algo que também nunca existiu na história. Depois temos as novas grandes potências, quer dizer, o mundo está a mudar. A hierarquia, as potências estão a surgir. E
vai haver uma mudança clara neste tema. Nós já estamos a perceber a falta de importância que a Europa está a ter, a subida da China. Portanto, temos o Brasil, a China, a África do Sul, a Rússia a recuperar o seu lugar. Depois há aqui uma coisa nova, é que o homem, a humanidade, o homem e a mulher, acham, não sei se isto existiu em alguma época da história, que não há limites para a ciência. A ciência há de chegar a todo. O homem é Deus. O homem resolve os problemas todos. O que lhe dá uma arrogância muito grande. Outra coisa que acontece agora, também é novo. Antigamente, os grandes impérios, Império Romano, Império Inglês, controlavam a tecnologia, controlavam o comércio e controlavam a informação. E, portanto, tinham poder. Hoje a tecnologia está divulgada, o comércio tem a Organização Mundial do Comércio e a informação está divulgada. Quer dizer, isto vai-se alargando a todo mundo. Tecnologia, informação e comércio. Depois a questão das igrejas. Não vou falar sobre as igrejas, toda a gente conhece os vários modos de encarar as igrejas e, portanto, positivos, negativos. Agora, uma coisa é certa. Se fôssemos fazer uma estatística das guerras existentes, das guerras que existiram, muitas terão sido para a conquista de território, mas quantas foram criadas pelas igrejas, pelas religiões? Quantas foram criadas pelas religiões? Depois, a questão da manipulação científica das massas por vários poderes. Hoje não há ninguém, empresa, partido político, Estados, tudo que a gente quer, que não queira manipular aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve. Eu, quando era novo, li um livro, em edição brasileira, de um grande professor, que era francês de origem russa, chamado Serge Chacotin. E o Serge Chacotin dizia assim, o título do livro era A Manipulação das Massas pela Propaganda Política, e explicava como era. Explicava exatamente como era. Baseado na Igreja, foi baseado o que é que a Igreja fez ao longo dos séculos, como é que o comunismo russo e o nacionalsocialismo alemão tinham aplicado aquilo, como é que fazia. E hoje todas as empresas fazem a mesma história. Pode passar, Sr. Senhor. O outro problema é a demografia. A demografia está descontrolada. Completamente descontrolada. Dentro dos países e entre países. E eu, quando a minha mulher, vivemos há alguns anos ali ao pé da China, a China tinha um controle, nós viemos em 79, tinha um grande controle das populações. Hoje já não controlam minimamente as populações. Elas andam de um lado para o outro, rodam 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Conhecemos todas a abertura das fronteiras também na Europa, tudo o que se passa. Portanto, o problema da demografia em si, os movimentos que crescem, os movimentos que diminuem e as correntes migratórias alteram todo este processo. É um dado importante da geopolítica. Depois, o aumento da concentração urbana está relacionado também com a demografia. As populações tentam ser cada vez mais de cidades. Já o Japão era assim, mas o Japão era assim por questões geográficas. Tinha que viver em cidades. Era um país de urbícolas, como diziam. Bem, mas hoje estamos cada vez mais todos a tender a viver em cidades, e o caso português é um caso trágico nesse aspecto do esvaziamento do interior. Depois está-nos a acontecer, isto é a Europa pura, mas é um bocadinho Estados Unidos, que é a perda dos poderes tradicionais em relação a resolver os seus problemas sociais. Os Estados da Europa, os Estados do Ocidente, Europa e Estados Unidos, dominaram o mundo à vontade dos últimos 500 anos. Estão a perder esse poder. E tanto a perder esse poder, não têm capacidade para resolver os seus problemas sociais. Esta questão do welfare state europeu é muito bom, desde que tenha capacidade, se o Estado tenha capacidade financeira para resolver os problemas. Portanto, têm problemas sociais que não conseguem resolver. Depois, quer a nível dos países, quer a nível das nações, está a ser largado o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Depois há ali o número 15, é que eu chamei o extremismo do desespero. O extremismo do desespero, o que é que isso quer dizer? Eu não encontrei uma coisa melhor. O extremismo do desespero é aquilo que eu quero dizer, que quem não tem nada a perder, perdeu tudo, não tem casa, não tem emprego, não tem família, não tem nada, é uma arma viva. Está disposto a morrer por qualquer coisa.
Isso aconteceu na Irlanda, isso acontece na Palestina, isso aconteceu no País Basco. Acontece. O extremismo do desespero, bem, já não estou nessa altura, mas uma criança, eu lembro-me de ter visto um filme aqui há uns anos atrás. Uma criança irlandesa, 9 anos, entram-lhe em casa, matam-lhe a família toda. É um terrorista, ponto final. É um terrorista. Tem direito a ser um terrorista. Portanto, este problema do extremismo do desespero é uma coisa complicada e a coisa palestina não se resolve enquanto não se der alguns direitos aos palestinianos. Pelos Estados falhados. O que é o Estado falhado? O Estado falhado é um Estado que herdou as fronteiras político-administrativas de alguém, não tem máquina do Estado para dominar aquilo. E não tendo máquina do Estado para dominar aquilo, o que significa é que se metem lá grupos de organizações criminosas, grupos de terrorismo, que podem dominar aquilo. Há alguns até ligados a territórios que foram administrados por Portugal. O caso mais assustador é o da Guiné. Hoje, como é que será? Mas eu quando estive a dizer que trabalhei com o Governo de Cabo Verde, eles convidaram para... Eu era diretor do Instituto de Defesa Nacional, para dar um projeto de um sistema de defesa para Cabo Verde. E eu disse, não queria dar. Não, isso é convosco, isso é com vocês, não tem nada a ver com isso. Eu dei-lhes conceitos, assim, assim, assim. Mas eles insistiram, comigo, insistiram. E eu disse, bem, então os senhores têm 10 ilhas. Os vossos problemas... e nesta altura, em 2004, já tinha um fenómeno novo. É porque quando nós chegámos a Cabo Verde, não havia população. E, portanto, a população é toda mestiça ou branca, colocada por nós. O que é que aconteceu? E era de origem católica. Tinham 500 islâmicos já vindos da África Ocidental, em 2004, que era uma coisa que estava a criar problemas lá dentro. E eu digo-lhes assim, quando eles insistem tanto comigo, mas então, são 10 ilhas. O vosso problema de segurança interna não é um problema de exército, porque vocês não estão junto do continente. É mais um problema de polícia. Mas tem um problema de controle de espaço aéreo e controle de espaço marítimo. Vocês estão aqui numa zona por onde passa tudo. Desde a África Ocidental, da África Austral, da América do Sul, é a droga, é o imigrante clandestino, são as armas, tudo passa por aqui. Ou controlam isto ou alguém controla por vocês. Tem que se preocupar com isso. Depois todo o mar e todo o ar está dividido em limites com responsabilidades. Há o controle do sal, há o controle de Conakry, há o controle dos Açores, há depois outro no Brasil, há aqui em Lisboa, tudo está controlado. E fui andando neste raciocínio e disse assim, bem, há 3 hipóteses. Ou vocês fazem isto sozinhos e não são capazes. Ou vocês fazem um acordo bilateral com um país maior e ficam sempre na sujeição, podem ter o problema resolvido, mas ficam na sujeição desse país. Ou entram numa grande organização internacional. Nem precisam de entrar, basta que sejam associados. Que é o caso da NATO. Porquê é que nós temos segurança no meio do Atlântico tranquilamente? Porque temos ligados à NATO. Bem, eu estou a falar com um país que tem uma origem histórica e militar e conceptual, muita luta contra o colonialismo, muita luta contra os aliados, que eram os americanos, era a NATO e aquilo tudo. Depois dei uma entrevista na rádio. E as pessoas ficaram um bocadinho chocadas com isto. Depois o Primeiro-Ministro chamou. O Primeiro-Ministro é um homem muito simpático, licenciado em Direito aqui em Portugal. E disse assim, Sr. José, o que é essa história? O Sr. Primeiro-Ministro é assim. Expliquei. Se os senhores não controlarem, o senhor conhece a história do Conde de Monte Cristo. Bem, então arranja uma das suas ilhas controlada por um grupo desses. Só que não é o Conde de Monte Cristo. É uma coisa muito mais perigosa. Tem que ter uma... E como a NATO está a chegar para leste, quer no Mediterrâneo, quer no continente europeu, porque é que não há de chegar para o sul? Porque é que não há de chegar para o sul? Porque é que não há de ter um acordo convosco? Não precisam de ser parte. E ele disse, tem toda a razão. Bem, passaram uns tempos, desculpa-me esta maneira coloquial de falar, mas só tem piada se for contando umas histórias. O Dr. Paulo Portas era o Ministro da Defesa. E eu tinha-lhe dito esta história de Cabo Verde. Oh, senhor, nem pense numa coisa dessa. Não, um senhor está bom da cabeça. Bem, vai a uma reunião dos Ministros da Defesa à Missão,
depois faz uma visita bilateral a Cabo Verde. Quando volta, diz-me assim: nunca ouvi falar tão bem de si como em Cabo Verde. Porque, de facto, aquilo funcionou e essa associação com a NATO e com a Comunidade Europeia está a fazer. Portanto, este problema dos Estados falhados que eu falei. Depois o confronto entre as grandes potências. É que nós temos este cenário, este pano de fundo da globalização, mas a guerra entre as grandes potências não acabou. Nem pouco mais ou menos. A China está lá, a Rússia está lá, os Estados Unidos estão lá, outros estão a crescer e, portanto, a Rússia não é integrável em nenhuma organização europeia. Tem o seu espaço geopolítico. A China também não. Portanto, a luta entre as grandes potências vai continuar. Depois, as guerras assimétricas. São as guerras assimétricas. As guerras assimétricas são um problema terrível, que é a incapacidade demonstrada pelas grandes potências bem armadas, tecnologicamente armadas, que perante uma coisa que se passa na Palestina, ou no caso de Israel, ou com os americanos no Afeganistão, no Iraque, não são capazes de se confrontar com um rapaz ou uma senhora que vem com uma bomba para um autocarro. Isso altera completamente as regras do jogo. Depois há ainda o enfraquecimento das regras do relacionamento internacional. Quando as Nações Unidas foram criadas, em 1945, havia 50 Estados. Hoje as Nações Unidas têm 195 Estados. Portanto, há uma alteração. E mais, as nações das Nações Unidas põem em causa o sistema que está a funcionar. O Conselho de Segurança é um caso típico. O Conselho de Segurança não tem sentido nenhum a França e a Inglaterra estarem. Isto faria sentido se tivesse a União Europeia. Portanto, as regras do relacionamento internacional estão a quebrar. Bem como as grandes alterações dos comportamentos individuais. Eu vou só dar dois exemplos. O comportamento sexual alterou-se completamente. Há coisas que se passam hoje que aqui há uns 30 ou 40 anos não se imaginava. Bem como a relação de confiança, de lealdade, de filiação entre um cidadão de um país ao seu país. Hoje não tem significado. Eu estou no Japão a trabalhar, ou estou nos Estados Unidos, numa empresa qualquer, há um problema em Portugal, eu estou numa multinacional, o que é que me interessa o que é que se passa em Portugal? Mas quem diz em Portugal diz também num sítio qualquer. Portanto, as pessoas estão muito mais ligadas a interesses também de caráter globalizado e internacionalizado do que provavelmente aos interesses do seu próprio país. Não será uma verdade absoluta, mas é uma tendência. Portanto, eu vejo aqui isto que, depois de eu ter escrito que era uma projeção, era uma perspectiva, o ritmo com que isto se tem agravado, com que isto tem acontecido é muito grande. Portanto, e nós estamos cada vez mais a caminhar neste sentido, praticamente em todos os sinais. Faz favor. Bem, isto podemos passar. Agora, há aqui uma coisa muito importante. Estamos a falar de Portugal, que foi o que me pediram. Ora, Portugal, eu não sei se os políticos sabem isto, sim, está escrito. Portugal tem que definir os espaços estratégicos do seu interesse. Está escrito no Conceito Estratégico de 2003. Pela primeira vez, escreveu-se qual era o espaço estratégico do nosso interesse. É claro que hoje, à escala globalizada, nós podemos inventar várias soluções, mas há uns de interesse estratégico permanente. Bem, o espaço Euroatlântico. Isto demorou muito tempo a ser discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional. Eu trabalhei nisto, nessa altura. Porque, reparem, não diz Europa, não diz Atlântico e não diz Estados Unidos. Diz o espaço Euroatlântico. É aquele conjunto, aquela ligação. E que nós estamos com algum perigo de perder esta ligação dos Estados Unidos que está tendencialmente a chegar para o Pacífico. Não é totalmente verdade, porque a ligação das economias americana e canadiana à europeia é muito, muito forte. Mas em termos